Temos diversas perguntas para responder hoje. Nosso convidado vai aqui nos ajudar a compreender o assunto, o Dr. Tiago Coutinho, ortopedista, especialista em cirurgia de coluna pela USP, Universidade de São Paulo, e integrante do Instituto de Patologia da Coluna. Vamos lá, primeira dúvida. Roseli Rodrigues Prada, de Jales, São Paulo. Olá, Roseli, obrigada pela participação. Tem várias hérnias de disco, sofre muito com as dores, quer saber qual é o melhor caminho a seguir. Oi, Roseli. O melhor caminho é você procurar uma ajuda, uma orientação médica, investigação, ver qual é o seu problema e aí sim indicar o que de melhor você tem que fazer ou o que você pode fazer. Se ela sofre com as dores, é um sinal de que vale a pena procurar um especialista e não ficar aguentando. Vale a pena e não tentar fazer alguma coisa por si só. Eu acho que vale a pena ouvir uma orientação. Roseli, fique sempre à vontade para mandar para a gente outras perguntas, tá bom? A Valdecina Borges Manzoni, de Ibitinga, São Paulo, também participou. Fique sempre à vontade também. Tem duas hérnias de disco, prejudica as pernas, logo abaixo do pescoço. Ela não pode fazer cirurgia por causa da anestesia. Pergunta o que fazer. Já tentou de tudo e quer saber quais são as alternativas que sobram para ela ainda. Esse caso é um pouco mais complicado, né? A gente tem que ver a indicação dessa cirurgia ou não, né? Tem que ver as indicações de cirurgia, como a gente comentou durante o programa, porque tem muita coisa, muitos tratamentos não cirúrgicos. Como a gente viu, a quiropraxia é uma alternativa. A gente tem diversas alternativas que a gente pode lançar a mão. Inclusive as injeções é uma alternativa. Hoje em dia, a gente consegue fazer cirurgias dependendo do tipo de hérnia, dependendo do tipo de problema na coluna, que a anestesia é local, com uma sedação. A gente consegue fazer essas coisas, mas isso a gente precisa de uma avaliação, precisa ir para um centro mais especializado, precisa ter uma opinião mais especializada. Se ela sente esse incômodo nas pernas, é porque ela realmente precisa procurar um médico logo, senão isso pode piorar? A tendência é piorar. A tendência é piorar. Isso não quer dizer que ela pode ficar sem andar, mas a tendência é piorar e, na verdade, o que eu sempre digo, isso pode gerar uma incapacidade maior. E você incapacitado de realizar suas funções é que não é o legal. Então, a gente precisa buscar alternativas para tirar você da sua incapacidade. Valdecina, procure mais uma opinião médica, veja outras alternativas de tratamento. Importante que você não se conforme com a sua dor e procure sempre um especialista. A Deunice Moura dos Santos, de São Paulo, capital, já fez 3 cirurgias de hérnia de disco, prossegue com dores fortes, toma um medicamento de 4 em 4 horas, faz hidroterapia e agulhamento, mas a dor não passa. Ela quer saber o que ela pode fazer. Tem alternativas, né? Eu acho que a gente está falando de dor, e dor também tem um componente muito subjetivo, né? Então, a avaliação funcional da dor é uma coisa que não é fácil também. Então, primeiro a gente precisa esgotar totalmente as possibilidades de tratamento na coluna em si, tá? E esgotadas esses tratamentos da coluna, olha, realmente não podemos fazer mais nada pela sua coluna, está tudo muito bem feito, está tudo certinho, com avaliações, com exames, tudo certo. E aí a gente tem alternativas de mandar para centros só especializados em dor, essas coisas assim, mas isso num caso mais à frente, aonde você não esteja vendo causa para essa dor, aí a gente vai para uma coisa mais subjetiva. Ela já faz diversas terapias diferentes, Exato. medicamento. Uhum. Ela deveria ter um resultado melhor com tudo isso? É difícil a gente Sem avaliar, mensurar sem falar, é difícil eu falar aqui sem sem falar, ver a sem pessoa, vê-la, sem ver a com pessoa, sem certeza. conversar com ela, sem ver os exames dessa pessoa, sem entender um pouco mais da história dessa pessoa. Mas assim, pode existir alguma coisa que a gente não tenha o que fazer, mas é difícil, mas tem. Mas a gente tem que lançar mão de outras coisas. Tem, entendeu? Nós agradecemos também a nossa telespectadora de São Paulo, capital, pela pergunta. Aqui de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Daniel Albuquerque, ele pergunta se é possível visualizar uma hérnia de disco através de uma tomografia ou se ele vai ter que fazer uma ressonância magnética. Olha, a tomografia, ela é um exame bom, a gente consegue visualizar sim, mas ela não é o ideal. Hoje o padrão ouro é a ressonância. Mas a gente não pode exigir que em todos os locais, hoje, ainda mais com a saúde
o nosso país está, se a gente conseguir lançar a mão de uma tomografia, a gente já consegue ter uma ideia do que é. A gente não vai conseguir, porque o que acontece? A ressonância, ela vê melhor os nervos, os discos, tudo, ela vê melhor isso, essa parte. Agora, se for a sua alternativa para a patologia de hérnia de disco, ponto. A ressonância é melhor. Bruno, muito obrigada. Daniel, muito obrigada por sua participação. Ele ainda registra aqui que é um colaborador da Legião da Boa Vontade, com muito orgulho. Registrado também a sua participação, levando a Legião da Boa Vontade sempre adiante. Muito obrigada por participar do nosso programa. Andréa Gatti, de São Paulo, capital, também pergunta. Ela conta que o pai dela sofre com isso já há muito tempo, sempre teve muitas dores, e ele acabou não operando quando recebeu o diagnóstico, já faz mais de 10 anos isso. Ela quer saber se algum dia ele vai ter que operar ainda. Olha, oi André, na verdade não. Na verdade a gente não pode falar se ele teve um episódio de hérnia de disco há 10 anos, não quer dizer que ele vai ter que operar agora. Tá? A hérnia, o que é a hérnia? A hérnia é a extrusão desse, ou a saída desse conteúdo de um lugar onde ele não deveria estar. Com o passar do tempo, e sem o déficit neurológico importante, essas outras estruturas elas vão se adaptando e esse disco pode até se retrair. Então, não quer dizer que ele tenha que ser operado porque ele teve lá atrás. O que importa é o que ele tem hoje. Né? E se hoje ele não tem dor, não tem sintoma, não tem déficit neurológico, não tem nenhuma, não tem por que operá-lo. Ele tem que fazer um acompanhamento disso? É bom fazer um acompanhamento, é bom se cuidar, é bom fazer exercícios, é fundamental fazer exercícios porque ele já teve um episódio lá atrás, então ele sabe que ele tem que se cuidar. Aqui a Maria Dias, de Campinas, São Paulo, também participou. Olá, Maria. Ela pergunta se a hérnia de disco dá dores nas pernas. Parece que esse tipo de dor é comum. Sim, sim, sim. A hérnia de disco, o clássico da hérnia de disco é o sintoma. A história clássica da hérnia de disco é aquela dor lombar, dor nas costas, que em um episódio ela começou a ir para uma ou duas pernas, ou para as duas pernas, esse é o comum. E aí ela fica, depois de um tempo, só na perna, aquela dor irradiada. Isso é o comum da história da hérnia. Fica só na perna? Sai da coluna e fica mais na perna? Mais na perna do que nas costas. Ela pode, então, procurar um ortopedista que talvez esse seja o diagnóstico dela. Talvez. O William Amaral, de São Paulo, pergunta se estalar a coluna pode prejudicar, pode causar hérnia de disco. O estalar, a gente não sabe o que está instalando, né? Então, eu não posso te falar assim, olha, é ou não é prejudicial na sua coluna. Então, é difícil falar assim, é prejudicial, não é prejudicial. Alguns alongamentos que você faz, algumas coisas assim, você sente um estalo normal, algum agachamento, alguma coisa, você sente algum estalo normal. Então, isso pode ser normal ou não. Mas se isso te incomoda muito, procure algum médico, algum especialista, ele vai te falar se isso é normal ou não. Vai avaliar o seu caso e vai falar, olha, é normal estar lá. Doutor, muito obrigada pelas informações que o senhor nos trouxe hoje. Convite para que volte sempre a viver melhor. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.